Fala galera, beleza? Nós vamos dar continuidade aqui à nossa saga a respeito dos triângulos, tá? Então, só recapitulando aí como nós fizemos nas últimas aulas. Começamos falando sobre Teorema de Pitágoras. Depois do Teorema de Pitágoras, o que vimos? Vimos relações trigonométricas no triângulo retângulo. Agora, para dar continuidade aqui aos triângulos, nós vamos falar sobre agora a lei dos senos e no próximo vídeo aí falaremos sobre a lei dos cossenos, tá? Então, olha só, preste atenção aqui, vamos lá ver o que isso significa. Vamos lá, lei dos senos. Primeiro, pessoal, eu já desenhei aqui uma circunferência. Essa circunferência aqui vai ser importante porque a lei dos senos ela vai ter uma aplicação importante no que diz respeito aqui referente à circunferência, tá? Então, olha só, vamos lá. Lei dos senos. Preste atenção aqui nesse triângulo aqui, tá? A princípio. Tem um triângulo circunscrito, né? Aqui, ou melhor, inscrito na circunferência. E temos aqui os pontos desse triângulo, ponto A, ponto B e o ponto C. Olha só, pessoal, como a gente construiu esse triângulo. Olha só, ponto A é esse daqui. O lado que está oposto a esse ponto é o lado A, tá? Tem aqui uma diferença. Esse A aqui é o A maiúsculo, em geral a gente marca o ponto com letras maiúsculas. E aqui representa a medida desse lado aqui, tá? A medida desse lado BC, eu coloquei aqui, ó, o lado A, só que o A aqui ele está em minúsculo, tá? Então, olha só, lá, o ponto A, oposto ao ponto A, o lado A, tá? Bom, ponto B, oposto ao ponto B, o lado de medida igual a B, e aqui o ponto C, e oposto ao ponto C, o lado aqui AB de medida igual a C, ok? Então foca legal aqui nesse desenho, porque compreendendo bem esse desenho você vai posteriormente compreender também legal aí como fazer a lei dos senos, tá? Então olha só. Dado aqui o desenho, temos mais um detalhe aqui. Temos o R, né? Esse R aqui. Quem é esse R, galera? Esse R é o raio da circunferência, tá? Ou seja, é aqui o segmento que vai do centro dessa circunferência até um ponto da extremidade dela, ok? É o raio. Lembrando que o raio é metade do diâmetro, né? O diâmetro é a medida aí de um extremo até o outro desse segmento, que a gente chama de corda, passando pelo centro, tá? Então aqui, ó, recapitulando, ó, A, medida aqui desse lado, chamamos de A, B, medida desse lado, chamamos de B, só que minúsculo, e C, ponto maiúsculo, medida de C, minúsculo aqui, esse lado que está oposto ao ponto C, tá bom? Dito isso, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Temos aqui, ó, essa fórmula aqui. Essa forma é a chamada lei dos senos, tá? Então, eu vou só aqui, ó, reiterar que essa daqui é a lei dos senos, ok? A lei dos senos, que é a medida do lado A sobre o seno do ângulo de A é igual à medida do lado B sobre o seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E isso aqui é igual a 2R, ou seja, é igual ao diâmetro, tá? Lembrando que aqui 2R é o diâmetro de uma circunferência, tá bom? Essa daqui é basicamente o que chamamos de lei dos senos, tá bom? Então vamos lá aqui para o segundo quadro. Olha só, temos aqui uma relação importante, tá? Duas relações aqui de extrema importância que a gente... Bom, quando nós vimos a trigonometria lá no triângulo retângulo, falamos de seno, de cosseno e de tangente, nós trabalhamos com os ângulos notáveis, vocês lembram? Então, nós falamos sobre seno de 30, 45 e 60 e o cosseno de 30, 45 e 60. Eu falei que a gente tinha que saber isso aí, né, já de memória, ensinei lá como montar a tabelinha desses ângulos notáveis, tá? Agora aqui, na lei dos senos e na lei dos cossenos, podem aparecer alguns outros ângulos que a gente precisa conhecer a medida. Ângulos, inclusive, maiores do que 90 graus, tá? E aí eu trouxe essas relações aqui para nós sabermos como nós fazemos o cálculo
de ângulos maiores do que 90 graus. Então, tá aqui, ó, cosseno de 180 graus menos alfa, o seno de 180 graus menos alfa é igual ao seno de alfa, ok? Então, olha só, novamente, seno de 180 graus menos alfa é igual a seno de alfa, tudo bem? Agora aqui, ó, cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, preste atenção que aqui, ó, seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa, não tem nenhuma alteração aqui no sinal. Agora, no cosseno, é o contrário, né? Cosseno contrário. Então, ó, 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, vamos aqui entender como é que a gente faz esse cálculo, pessoal. Olha só. Quero saber aqui, ó, o seno de 120. Qual é o seno de 120? Nesse caso, esse 120 é quem? Esse 120 é o meu alfa ali da fórmula, tá? Esse meu 120 é o alfa. Então, o que eu tenho que fazer aqui, basicamente, é calcular o seno de 180 menos 120, tudo bem? Então, ó, o seno de 180 menos 120, tá? Isso tudo aqui em graus, ok? Quem é o seno de 180 menos 120? 180 menos 120, isso aqui dá quanto? 60, né? Então, o seno de 180 menos 120 é igual ao seno de 60 graus. E quem é o seno de 60? Aí a gente tem que lembrar lá da tabela dos ângulos notáveis. O seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2, ok? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que vai ser a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Cosseno de 120. Lembrando que esse 120 aqui, mais uma vez, é o alfa ali da minha fórmula. Só que o cosseno, ele vai pegar o sinal negativo, né? Quando eu for aplicar, ó, vai ser o sinal negativo. Então, o cosseno vai ser igual a menos quem? Menos o cosseno de 180 menos 120, ok? Bom, quanto é 180 menos 120? Fizemos aqui em cima, ok? Então, vai ser, ó, menos o cosseno, 180 menos 120 é igual a 60. Então, menos cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60, pessoal? Cosseno de 60, lembrando lá da tabela do vídeo anterior, dos ângulos notáveis, o cosseno de 60 é igual a meio. Então, menos o cosseno de 60 vai ser menos meio. Então, está aqui o cosseno de 120 graus. Agora aqui, olha, o cosseno de 135. Agora a gente pode fazer já direto, né? Lembrando que vai entrar o menos na frente quando for o cosseno. Isso aqui vai ser igual a menos cosseno de 180 menos 135. 180 menos 135 é igual a 45, ok? Então, o cosseno de 45 não é a raiz de 2 sobre 2? Então, aqui vai ser menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 150, 180 menos 150. 180 menos 150 dá 30. No seno não tem nenhuma transformação aqui em relação ao sinal. Então, vai ser igual a seno mesmo. 180 menos 150, seno de 30. Quem é o seno de 30, pessoal? Meio, não é isso? Lá aquela tabelinha dos ângulos notáveis da aula anterior. Ok? Então, aqui está uma fórmula a forma de nós calcularmos seno e cossenos de ângulos, além desses de 30, 45 e 60. Sobretudo, ângulos maiores aí do que 90 graus, tá? Chega aqui nesse quadro agora. Bom, pessoal, olha só. Vamos resolver esse exercício aqui. Em seguida, vamos resolver mais um para fixar legal. Olha só, no triângulo ABC abaixo, então temos aqui o triângulo ABC, tá? Determine as medidas do lado AB e do raio da circunferência circunscrita, tá? Então, olha só, pessoal, eu só preciso lembrar aqui
quem é A, B e C aqui nesse meu triângulo, tá? É isso aqui, ó. Dei uma consultada aqui na questão. A, B e C. É isso aqui, ok? Então, olha só. No triângulo ABC abaixo, determina as medidas do lado AB. Então, ele quer saber a medida do lado AB. Quem é o lado AB? Esse aqui, ó. Ele quer saber essa medida. Posso chamar essa medida aqui de x, né? Ok. E do raio da circunferência circunscrita. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que nós precisamos fazer aqui? Bom, conhecer os ângulos, né? Esse ângulo aqui mede 45 graus. Esse ângulo aqui mede 105 graus, tá? E aí nós vimos também anteriormente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Então, olha só, 105 mais 45 é igual a 150. Então, se aqui somou 150, para chegar a 180, esse ângulo aqui obrigatoriamente vai ter que medir o quê? 30 graus, ok? Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Bom, pessoal, eu sei que a gente viu ali, ó, o A sobre o seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, e isso aqui também é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Então, vamos entender aqui. Olha só. Primeiramente, temos aqui esse lado, tá? Que é o x. Vou olhar para o ângulo que está oposto a esse lado. Não é isso que a gente viu ali? O A, por exemplo, o ponto A estava no lado oposto à medida de A. Então, aqui, ó, x é esse lado aqui, sobre o seno do ângulo que está do lado oposto. Então, ó, x sobre o seno de quem? De 30 graus é igual, ó, esse lado aqui, ó, raiz de 128. Então, aqui, ó, é igual a raiz de 128 sobre o seno do ângulo que está do lado oposto. Aqui, ó, o seno, ó, de 45. Ok? Vamos aqui para outro quadro. Bom, então, ó, ficou x sobre seno de 30. Quem é seno de 30? Seno de 30 é meio. Então, vai ficar assim, ó, x sobre meio, né? Então, dividido aqui pela fração meio, é igual a quem? Raiz de 128 sobre seno de 45. Quem é o seno de 45, pessoal? Raiz de 2 sobre 2, tá? É o que está lá na nossa tabelinha, tá bom? Agora aqui uma coisa aqui importante, olha só. X dividido por meio vai ser igual a x dividido por 1 sobre 2, não é isso? Quanto dá isso aqui? Pego a primeira fração, né? Isso aqui é como se fosse sobre 1, pego a primeira fração e repito, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes x, isso aqui vai ficar igual a 2x, tá, pessoal? Então, eu posso substituir essa divisão aqui por 2x. Então, x por meio é igual a 2x, ok? E agora, vamos nesse lado aqui, ó. Primeiro, essa raiz de 128. Isso aí tem como a gente racionalizar, né, pessoal? Então, ó, a gente vai pegar fazendo aqui a racionalização. Ó. 128, vamos dividir. Divide por 2, 64. Divide por 2, 32. Divide por 2, 16. Divide por 2, 8. E por 2, 4. Vamos lá, e morra de tédio. Por 2, por 4. 4 por 2, 2 e por 2, 1. Então, 128 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É igual a 2 elevado a 7. Tá? Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 7. Tá? Bom, então a raiz de 128 vai ser igual a raiz de 2 elevado a 6 vezes 2. Tá? O que interessa para a gente aqui é o índice
dividir aqui por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai dar, ó, 2 elevado a 3. E esse aqui continua dentro da raiz, ok? Que a gente viu lá nas aulas básicas. Ó, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, ficou 8 raiz de 2. Então, 128, ou seja, a raiz quadrada de 128 é a mesma coisa que 8 raiz de 2, ok? Então, vamos pegar esse 8 raiz de 2, aqui, pessoal, dá o print aqui, ó. Tá, só para a gente ganhar espaço aqui, ó. Então, eu vou pegar agora o 8 raiz de 2 e dividir por quem? Dividir por raiz de 2 sobre 2. E aí, o que a gente faz? Aqui está sobre 1, mantém a primeira fração, não é isso? Multiplica pelo inverso da segunda. Aqui a gente vai poder cortar esse raiz de 2 com a raiz de 2, ok? 8 vezes 2, 16. Então, olha só, 2x é igual a quê? É igual a 16, não é isso, pessoal? Então, isso quer dizer que o nosso x é igual a 8. Tudo bem? Ok? Deu para entender? Se não entendeu, volta lá nas aulas anteriores, tá? Ó. Então, descobrimos aqui a medida de AB, que é x. Vai ser igual a 8, né? Então, ó, se eu pegar essa medida aqui, ó, 8 sobre o seno do ângulo oposto, né? Então, ó, 8 sobre o seno do ângulo oposto, que é 130, que é seno de 30, vai ser 8 dividido por seno de 30, quanto dá? Meio. Isso aqui é igual a 2R, não é isso? Esse aqui eu peguei o lado, tá? O lado, ó, x sobre o seno que está oposto a esse lado, que é o seno de 30 graus, tá? Então, 8 sobre meio é igual a 2R. E aí, ó, 8 sobre meio, a gente fez aqui a divisão, deu 2, né, vezes quem estava aqui em cima. Então, 2 vezes 8, 16. 2R é igual a 16. Isso quer dizer que R é igual a 8, ok? Então, ó, descobrimos aqui quem é o lado e quem é o raio dessa circunferência aqui, que está circunscrita naquele triângulo ali, a partir da lei dos senos. Vamos lá, na próxima aula a gente vai entender um pouco melhor com mais um exemplo e também compreendendo a lei dos cossenos.